Veja, há duas prioridades no projeto que eu defendo. Uma deriva das urgências populares. O Brasil teve 62.500 homicídios no ano 2016 e tudo indica que está piorando no ano 2017, que a estatística vem atrasada. E só 8 em cada 100 foram investigados pelas fontes mais seguras que baseiam a minha reflexão. O Brasil tem hoje um problema absolutamente dramático de 13.500.000 pessoas desempregadas. O Brasil empurrou para a informalidade, vivendo aí do bico, correndo do rapa nas cidades, né? Mais de 32 milhões de pessoas. Então, evidentemente que nós precisamos ter uma agenda que, derivando das emergências populares, tem que responder por emprego, tem que responder por segurança pública, por saúde pública, por combate à corrupção, que são as grandes e tormentosas questões, e por melhoria na saúde. Porém, nada disso aqui vai acontecer, e infelizmente o debate no Brasil tem qualificado por um certo misto de absoluta ignorância, né, como é o caso, infelizmente, do ilustre Bolsonaro, né, que a golpe de frase feita vai resolvendo problemas tormentosos, e isso é muito grave, ou basicamente inexperiência. Então você tem uma outra agenda que não vindo da emergência popular, a marketagem não trata, que é basicamente de onde veio o dinheiro. Então você tem, primeiro, a PEC 95 está proibindo o Brasil, pelos próximos 20 anos, de expandir saúde, educação, segurança pública. É o teto dos gastos. Isso. Então, o pretexto é correto. Nós precisamos ter saúde nas contas públicas. E está aqui um ex-governador, um ex-prefeito de capital, um ex-ministro da Fazenda. Nenhum dia de déficit na minha carreira. Nem um dia sequer de déficit. Pelo contrário, o governador do Ceará foi ao mercado, como tinha uma sobra muito grande de dinheiro, comprei a dívida do Ceará com 20 anos de antecedência do vencimento. Se você olhar no Google agora, quem está nos ouvindo, o maior superávit primário da história fiscal brasileira foi praticado quando eu fui ministro da Fazenda em 94, 5,2% do PIB. Porque o presidente Itamar Franco, a quem o Brasil deve um reconhecimento diferente da massa de desmoralização que foi produzida pela falta de caráter do Fernando Henrique, não é? O Itamar Franco protegeu esse valor. Portanto, o que nós precisamos fazer nessa segunda agenda é arrumar o dinheiro. E arrumar dinheiro, olha, o brasileiro que está me ouvindo, só tem dois jeitos: diminuir despesa e aumentar a receita. Mas qual o caminho, o programa? Só um minuto, se eu puder falar, eu já estava pondo uma vírgula aqui, porque as perguntas complexas exigem respostas complexas. Então, só tem um jeito, voltando ao raciocínio: diminuir despesa e aumentar a receita. Vamos pegar a despesa brasileira. R$51 de cada R$100 da despesa pública brasileira, orçamento da União, são despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. Portanto, metade do esforço tem que ser olhando para metade da despesa, o que não é trivial. Vai dar trabalho, mas é preciso ter o foco claro nisso. Segundo, 29 de cada R$100 dos que sobraram, dos 49 que sobraram, 29 Previdência Social. Reforma Temer não mexe na grande aberração. 2 em cada 100 dos beneficiários levam 25, ou seja, um quarto de todos os benefícios. Políticos, juízes, procuradores da República e algumas corporações do serviço público. Vamos logo ter clareza de que essa é uma guerra de uma minoria poderosa contra maiorias desorganizadas. Candidato. Só terminando. Ou então eu paro, diga. Não, vá fundo. Vá. Não, eu paro. Não, eu quero a resposta. Eu fui advertido que vocês iam me interromper, mas eu tenho horror. Vambora. Se uma mulher pede a palavra, eu paro. Não precisa. Aqui estamos em condições iguais. Pode ir. A condição igual não lhe faz diferente de ser mulher. Não, mas eu também sou, eu quero a resposta. Então, a reforma da Previdência e tributária. Agora eu gosto de abrir as portas. Não, candidato, vamos lá. É possível aprovar a Previdência ainda nesse ano? A Previdência e a reforma tributária, eu quero saber. O tempo da reforma no meu governo serão os 6 primeiros meses. E eu quero usar 3 atenuantes para a lógica de impasse que o presidencialismo impõe a qualquer presidente reformista diante do qualquer Congresso, e um fusível, né? São 3 atenuantes. Primeiro, eu quero correr o risco de propor antes. Então eu ia dizer aqui, a Previdência Social, o Temer propôs uma selvageria que iria, na última versão, economizar 360 bilhões de reais em 10 anos. Chamando de reforma, com assentimento de uma grande elite brasileira, de uma parte dela, a parte plutocrata, rentista, que vive da especulação financeira sem produzir um pão e nem dar um emprego a ninguém. E o déficit da Previdência em 2017 foi de 180 bilhões de reais. Isso não pode ser chamado de reforma. 360 de economia em 10 anos para enfrentar um déficit que por ano é 180, isso é só uma ficção. Então, o problema brasileiro é que nós temos que criar uma nova Previdência. Essa que está aí é irreformável. Por quê?
porque nós temos um regime que só a Argentina e a Venezuela têm. E aqui, para esse assunto, não são boas companhias, como a evidência está demonstrando. Os três estão quebrados. E parte central dessa quebra é a Previdência, o regime de repartição. Por quê? Porque o regime de repartição funcionava com a demografia jovem e um mercado de trabalho dramaticamente formal. Então você tinha 6 pessoas ocupadas há 30 anos atrás para pagar um aposentado que ia 60 anos no máximo. Hoje você tem 1,5 trabalhador aposentado trabalhando para pagar um aposento com 73 anos de expectativa de vida. A grande questão aqui de trocar o regime para um regime de capitalização, que eu advogo que seja público, sob controle dos trabalhadores, para evitar a fraude que aconteceu no Chile, que esterilizou a poupança previdenciária da nação chilena, é que nós precisamos discutir a transição. Ora, a pretexto de que a transição é complexa, nós não podemos deixar de buscar o caminho correto. E eu estou, então, me aventurando agora com auxílio de centenas de especialistas que estão me ajudando aqui, sob coordenação do professor Nelson Marconi, sob a coordenação do professor Mauro Benevides Filho, sob a coordenação desse assunto do professor Ataliba. Enfim, nós estamos chegando aos números de uma transição e eu vou propor padrões. Tetos novos, alternativos, tempos diferentes, como compensar essa coisa. Isso tudo já está oferecido aos especialistas, porque quem lê isso, infelizmente, são os especialistas. Mas o jornal Valor, por exemplo, já publicou, quem tiver curiosidade, já publicou um bom resumo que nós estamos oferecendo ainda para discussão, porque isso é um assunto que existe. Então, primeira providência, propor antes. A segunda, desde o general Dutra, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso. E o próximo também vai. Isso é história. Não adianta a gente violentar a história brasileira. Melhor seria se melhor fosse. Há um despotismo esclarecido que gostaria de substituir o povo e eu sou um democrata visceral. Então, todos terão minoria. Mas todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Terceiro, em toda tragédia, há um lado bom, penso eu, inveterado otimista. O Pacto Federativo dilacerado. Os estados estão quebrados, com reflexo grave na educação, na saúde, na segurança. São Paulo não está ilíquido, porque passou 8 meses sem pagar dívida ao governo federal, com uma liminar dessas liminares aberrantes que o Poder Judiciário brasileiro aqui e ali oferece ao estarrecimento de quem estuda direito, e porque não dá reajuste ao servidor público de São Paulo há 4 anos. Ministro. Um minuto só. Posso? Não, mas então, já faz vários minutos, senão vira, senão vira discurso e não entrevista. Não, então faça a pergunta simplória, tipo não, meu temperamento, que eu respondo com 2 frases. Não precisa ser simplório para ser sintético. E mesmo porque nos debates o senhor não vai ter esse tempo indeterminado, então é bom ir treinando. É o seguinte, eu ia perguntar justamente sobre o que é uma generosidade tão doce, está me dando a oportunidade de treinar. Boa ideia. Boa ideia, vamos lá? Aqui foi uma ironiazinha que eu também faço. Então, aí a gente vai treinando, eu de lá e o senhor de cá. Olha a instabilidade emocional. Você acha que eu estou instável? Eu estou aqui sereno e tranquilo. Já passou o nervosismo, porque já começamos a jogar, já a camisa já está suada. É porque é justamente sobre Não, você interrompeu a hora J, porque a hora J é o seguinte, o redesenho do Pacto Fiscal com o redesenho do Pacto Federativo. E, por fim, convocar a população, especialmente em assuntos de minorias privilegiadas poderosas contra maiorias desorganizadas, plebiscito e referendo. Por aqui, eu acho que... Para a Previdência? Para a Previdência, exatamente. Plebiscito? É. Mas escolhendo o modelo, só apresentaria uma proposta e aí teria que ter um endosso. Eu acabei de resumi-lo aqui, tanto que fui acusado de ser mas teria prolixo.